O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabia mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. E Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Então, como nós já falamos na nossa introdução, hoje a igreja, em vez de seguir a leitura de Lucas, que estamos lendo nos domingos, as leituras de hoje, o Evangelho, era para ser aquela leitura dos 10 leprosos. Jesus que cura os 10 leprosos. Mas como hoje, dia 12, e aqui no Brasil, nós temos uma festa especial, colocada nesse dia 12, festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. No Brasil inteiro hoje estamos celebrando a liturgia da festa de Nossa Senhora Conceição Aparecida. E por isso as leituras são escolhidas especificamente em função desta festa. Uma pergunta que sempre precisamos fazer, e eu fazia sempre, continuo fazendo: por que é que a igreja escolheu estas leituras para esta festa? As leituras são escolhidas, não é como fazem alguns outros irmãos nossos que entram no templo, na igreja, e aí fecha os olhos e abre a Sagrada Escritura e a leitura que vem vai refletir sobre ela. Não, não é assim.
Vamos ver o que Deus vai nos ensinar através dessa leitura. Abre a Bíblia e lê a leitura. A igreja, na sua liturgia, ela escolhe bem as suas leituras e com uma finalidade. A primeira finalidade, na realidade, é o Evangelho. O Evangelho do dia, que nós vamos explicar. E aí, a partir do Evangelho, ela caça no Antigo e no Novo Testamento mais 2 leituras e o Salmo, para poder, então, dar o sentido ao Evangelho, que é o principal sentido da nossa vida. Jesus, que é a palavra de Deus. Então, por que a igreja escolheu essa nossa primeira leitura agora, tirada do livro de Esther? Esse livro de Esther, ele conta mais ou menos uma situação em que os judeus, estavam vivendo agora fora da sua terra, estrangeiros, portanto, e muitos deles perseguidos. Sempre, como sempre, normalmente acontece. Nós estamos vivendo esse drama hoje no mundo todo, onde tem pessoas que buscam uma vida melhor, buscam um outro país. Nós estamos vendo nos Estados Unidos o que está acontecendo contra esse presidente que está aí, que determinou que quer pegar todos os estrangeiros e expulsá-los, mandá-los embora. E que está gerando situações muito difíceis para o povo que está trabalhando e sempre trabalhou com dignidade nos Estados Unidos. É lógico que sempre tem alguns que desviam a erro, mas isso faz parte do processo da vida. Mas imagina então a pessoa perseguida no outro país. É a situação que nós encontramos aqui nessa leitura no livro de Esther. Só que acontece ainda mais que um general lá, o primeiro-ministro do rei, o primeiro-ministro do rei Assuero, o rei era chamado Assuero, e esse primeiro-ministro dele, chamado Amã, ele elaborou um plano para perseguir os judeus e tentar expulsá-los, ou matá-los, acabar com eles, expulsar do país, na Pérsia, isso. E ele elaborou um plano porque ele era contra um outro membro da corte do rei, que era chamado Mardoqueu, e que era judeu. Aí aparece a história dessa Esther. Esther era uma órfã. Os pais já tinham morrido. Mardoqueu era o primo dela, mais velho, e a educou na sua casa. Formou. O rei, Assuero, ele queria escolher as mulheres para concubinas para viver com elas, como era daquele tempo. Era uma coisa normal. Quanto mais mulheres o rei tinha, mais famoso ele se tornava. E entre essas escolhas, sem ele perceber, ele acabou escolhendo essa Esther, judia, órfã. A beleza que vem de Deus, ou você veja, a beleza que vem de Deus não escolhe porque filho de rico é mais bonito do que filha do pobre. A natureza, ela produz a vida e produz a beleza toda. E a beleza não está onde nós queremos, a beleza está onde surge da própria vida. A judia, essa Esther, muito bonita, foi escolhida entre todas as outras para ser a rainha, sem ele saber que era judia. Aí esse tal de Amã, que elaborou um plano para tentar expulsar os judeus ou matá-los por causa de Mardoqueu, que era o funcionário do rei, fez um plano para tentar matar todos os judeus e entregou ao rei o decreto constatando que tem que matar ou expulsar todos os judeus, tem que sair do seu reino. Quase estava para ser executado isso. Aí Mardoqueu, que é o primo da Esther, ele sabia disso, que trabalhava como funcionário com o rei, e aí começou a fazer certos trabalhos, e um dos trabalhos é tentar mostrar a Esther que ela precisa intervir, porque ela é agora a rainha do rei. Tinha medo, é lógico, porque não podia transgredir nenhuma lei.
Mas a leitura nossa conta exatamente como a rainha se embelezou tudo, se vestiu de rainha e passou na frente do rei, que ele, apaixonado, sentiu-se atraído, chamou ela e disse: eu te dou até metade do meu reino. Me peça o que você quiser. Te dou até metade do meu reino. O que me pedes, Esther? O que queres que eu faça? Ainda que me pedisse a metade do meu reino, ela te seria concedida. Metade do reino. Mais tarde, se vocês se lembram bem, nos evangelhos sinóticos nós temos uma outra menina que agradou o rei Herodes, numa festa grande que ele organizou. E diante da dança dessa filha de Herodíades, no Evangelho isso, o rei gostou tanto que chamou a menina e disse: me peça o que quiser, até metade do meu reino eu te dou. É a mesma frase. Você veja bem, o que a filha de Herodíades vai escolher? Aconselhada pela mãe. A cabeça de São João Batista. O que essa Esther vai escolher? E aqui que está a razão, porque a igreja colocou essa leitura hoje, essas simplesmente as palavras que aparecem. Se ganhei, disse Esther ao rei, se ganhei as tuas obras, graças ao rei, e se for do teu agrado, concede-me a vida. Porque ela era judia. E no decreto que foi elaborado pelo inimigo, Amã, estava escrito que todos os judeus tinham que ser mortos. Então, primeiro ela pede a vida dela, judia, mas mais. Mardoqueu, Mardoqueu, seu primo que a educou, ele já tinha orientado que precisamos salvar o povo, os judeus todos, vivendo no estrangeiro. Então, o que ela pede mais? Concede-me a vida. Eis o meu pedido, primeiro. A vida do meu povo. É essa frase que é fundamental. Rainha que defende a sua vida e a vida do seu povo. Não é só a sua vida. Não é só a sua vida. Isso é uma tentação que nós estamos vivendo muito nos nossos pedidos, a Nossa Senhora, a Deus, tudo. Eu e minha família, e os outros? Não, os outros Deus cuide. Esse é um pecado gravíssimo que está acontecendo dentro da própria igreja. Eu vou na igreja, eu rezo, eu canto, eu faço tudo, mas para Deus me dar a sua graça, a mim e aos meus. E a rainha aqui, Esther, ela vai dizer: a minha vida e a vida do meu povo todo. Aí salvou. Conseguiu salvar, e em vez de matar todos os judeus, o rei, aí, descobrindo que foi enganado por esse tal de Amã, o primeiro-ministro dele, ele mandou matar Amã. Acabou. Mas salvou a vida de Esther e de todo o povo judeu. Por isso que essa leitura foi escrita aqui, porque a mãe, Nossa Senhora Aparecida, nossa mãe, ela não quer o bem só para ela. Ela quer o bem para todo o povo, e todo o povo significa todos os povos da terra. Vocês podem ver que Maria é padroeira em nomes diferentes no mundo todo. Você vai ver, por exemplo, no México, Nossa Senhora de Guadalupe, a fisionomia é de um povo indígena. A Maria se adapta a todos os povos. Você vai na China, no Japão, Roberto Carlos, acho que tem um canto muito bonito de Nossa Senhora, que canta todos os nomes sobre Nossa Senhora. Porque a mãe quer se adaptar para ajudar não apenas o povo judeu agora, mas quer ajudar e libertar todos os povos da terra, porque todos os povos da terra somos todos filhos de Deus. E ela se tornou nossa mãe, mãe de todos os filhos de Deus, de todas as raças, de todas as nações. Tem o canto bonito também, Mãe do Céu Morena, que fala de todas as raças, de Padre Zezinho também. Muito, muito profundo esse canto.
ao meu ver, é um dos melhores que ele compôs, né? Mãe do Céu Morena. Hoje à tarde, às 5 horas, nós vamos cantar ele na missa geral da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Então, essa foi a razão. Maria é a Redentora, nós chamamos co-redentora, porque ela colaborou exatamente com aquele que ela criou como ser humano, mas depois ela colaborou aprendendo do próprio Filho, Jesus, exatamente para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é essa, de vivermos na fraternidade como irmãos, porque todos somos seres humanos iguais, não tem um ser humano superior ao outro. Essa é uma invenção que os alemães, numa época lá, na guerra deles, nos anos 40, inventaram. O povo alemão, ele é uma raça superior. E entrou dentro deles essa ideia de aqueles que estão doentes, enfermos, que são mancos, coxos, tudo, eliminá-los. Essa foi uma das teorias da Segunda Guerra Mundial, que ele andou espalhando. E que tem muita gente que, na realidade, quando vê uma pessoa manca, coxa, não, isso aqui tira, isso aqui não vai contribuir em nada, isso aqui vai dar só despesa. Enquanto o projeto de Jesus é exatamente o contrário, é curar os mancos, os cegos, os coxos, fazê-los voltar a viver a vida com dignidade. Aí nós temos escolhido hoje também, então, a leitura desse Santo Evangelho, que é conhecido como as bodas de Caná. O que tem por trás desse texto? Ele é muito simbólico, cada palavra aqui temos que buscar o seu sentido, não podemos interpretá-lo simplesmente ao pé da letra, como história, mas conta cada palavra uma história que vem já na tradição judaica, principalmente do Antigo Testamento. Então, o mais importante que nós temos nessa leitura da presença de Jesus é a primeira vez que Jesus vai, no início da sua missão, no Evangelho de João. A presença de Jesus numa festa popular do povo. Notem bem que no casamento, o matrimônio, a união entre o ser humano, o homem e mulher, que vem da criação de Deus, ela é colocada como o centro da felicidade. Unir-se para viver na fraternidade em paz, ajudando um ao outro, sendo solidários e sendo geradora das novas gerações. Esse é o que é usado no Evangelho de Marcos. Como exemplo do reino de Deus, Marcos capítulo 10, no versículo de 1 em diante, ele vai contar exatamente o significado do reino de Deus e como a vida de um casal que convive com os filhos depois e vive respeitando uns aos outros, construindo a fraternidade, vivendo em paz uns com os outros. Isso no Evangelho de Marcos aparece isso. E aqui Jesus está exatamente numa festa. Festa de casamento, que é no interior, lá na Palestina, não tem condução, a não ser o burrinho, a não ser o cavalo não usava naquele tempo, usava o camelo, mas mais o burrinho andava devagar para chegar. Então as festas demoravam uma semana inteira, porque chegam os parentes na segunda, na terça, na quarta, e aí de segunda, terça, quarta já começa a preparar o almoço e a janta para quem vem chegando. Então a festa demorava. E o principal que mantinha e que dava sentido à festa, na realidade, era a alegria, representada pelo vinho, por aquilo que é essencial na vida, o amor, a fraternidade. Tanto assim que quando duas pessoas vão celebrar alguma festa ou alguma coisa, eles colocam o vinho na taça e aí eles brindam. Qual é a finalidade? Essas festas serviam também para unir de novo as famílias, que fazia tempo que não se encontram, que moram longe. Por isso é uma grande alegria as bodas, por ocasião de um casamento. Então, o vinho era o principal, que celebrava a alegria deles. O vinho acabou.
Aí que vai entrar a intervenção. Notem bem que não aparece o nome Maria. Em nenhum lugar no Evangelho de João não aparece o nome de Maria. Sempre é a mãe de Jesus. Até no pé da cruz. A mãe de Jesus. Que depois recebeu João e João recebeu ela. Que Jesus entrega para João. Minha mãe. Nunca o nome de Maria. Maria como a mãe de Jesus, né? Então, aí tem a intervenção da mãe de Jesus, que já estava lá fazendo parte. Jesus e os seus discípulos foram depois e integraram a festa como convidados. Maria fazia parte da família. Isso simboliza, na realidade, o povo fiel que vem do Antigo Testamento, onde a maioria abandonaram o caminho de Deus, praticaram a maldade, as injustiças, se desviaram, enquanto um grupo pequeno, era chamado resto de Israel, permaneceu fiel. Isso é contado tudo no Evangelho de Lucas, capítulo 1 e 2, onde ele fala Maria, fala de Zacarias, fala de Isabel, aqueles velhos, fala de Simeão, né? É o resto de Israel que permaneceu fiel ao projeto de Deus. Porque os outros todos se desviaram cometendo injustiça, mas mantiveram uma ideia religiosa, de ir no templo, de obedecer às normas, de jejuar, entende? De dar esmola, práticas religiosas que eles consideravam que fazendo essas práticas religiosas estão amando a Deus. E nos evangelhos vai aparecer, eu quero a misericórdia, não sacrifícios. Essas coisas aqui, sacrifícios no templo, essas coisas, jejuar, cumprir as normas e tudo, não me agrada. O que me agrada é quando vocês amam um ao outro. Quando vocês têm misericórdia um com o outro, quando você ajuda um ao outro, quando você vê alguém necessitado, doente e tudo, você chega e dá a sua vida para ajudar a pessoa a se levantar, como faz a mãe, o pai, e como fazem muita gente, quando vê pessoas abandonadas que nem família tem, vai lá visitar no hospital, acompanhar para ajudar. Mas quem é da sua família? Não é da minha família, é da minha família de Deus, é um ser humano, que infelizmente, seja for que ele cometeu ou ela cometeu, caiu nessa situação. Ele precisa viver, eu estou aqui para ajudar, porque é meu irmão. Essa parte que é muito importante. Então, a mulher, a mãe de Jesus, ela interveio e, conhecendo já um pouco seu filho, lembram bem que João escreveu o último evangelho. Antes dele já tinham sido escritos os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Então, a mãe de Jesus já fez uma experiência na vida com aquilo que Jesus já tinha realizado. E aí disse para ele, não tem mais vinho. Não tem mais vinho. Ela não pediu nada para Jesus. Ela constatou. Fez ele ver. Porque ele é convidado. Está lá na mesa com os apóstolos, conversando, partilhando o que tem, a comida, tomando um vinhozinho e se alegrando com os outros. Agora chega a mãe e diz, não tem mais vinho. Mas peraí, o que eu tenho a ver com isso? Eu sou convidado. Mas a essa frase da mãe, Jesus, então, a mãe de Jesus, ele vai olhar aos servos e vai dizer para eles, fazei o que ele vos disser. Olha, fazei. E Jesus fez. Essa é a frase muito importante, que corresponde àquilo que nós estudamos muito na tradição dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, na transfiguração. A frase-chave na transfiguração é quando repete a frase do batismo, este é meu filho amado, ou escolhido, e aí a frase que está na transfiguração, escutem o que ele diz. Mas não basta, o escutar contém dentro dele o fazer. Por isso agora João, escrito por último, ele vai
esclarecer melhor. Quando fala, escutem o que ele diz, é para fazer o que ele diz. Não é apenas conhecer, eu conheço, eu escutei, mas fez. Isso é igual a criança que está brincando tudo, e a mãe diz, filho, vai buscar um pouco de sal da vizinha, que acabou. E o filho continua, ele escutou. Ele ouviu, mas não foi. Então não basta ouvir, tem que ouvir com atenção, fazer. Por isso agora João, ele corrige, ao meu ver, os outros evangelhos diz, não basta só ouvir, precisa colocar em prática, obedecer, portanto. E o filho, se for buscar o sal, aí sim, ele ouviu, escutou e realizou. Agora agora ele está dizendo, fazei o que ele vos disser. Isso que seria a vontade do Pai. E aí nós temos a história contada aqui, tinha 6 talhas vazias, onde costumavam colocar água para os... que eles tinham certos rituais, que eu não vou contar aqui, mas certos rituais de purificação. E todos os judeus que vinham de longe, vinham da rua, não tem asfalto, né, tudo de terra, então chegavam todos eles, com pé, com mão, toda suja. Então precisa todo mundo, na festa do casamento, ao chegar, fazer a purificação. A purificação quer dizer lavar as mãos, lavar os pés, se sentir bem, entendeu? Isso o que a gente faz quando chega de casa. Primeiro vai onde? Ou vai tomar banho no chuveiro, vai lavar as mãos. Não é assim que faz? Assim eles tinham esse costume. Eles estavam vazias. 6 talhas, 100 litros de água cabiam cada um. E aí Jesus vai dizer para os servos, o verbo a palavra que ele usa aqui para servos é diaconia, de onde vem a palavra diácono nosso, que usamos na liturgia. É pena que os nossos diáconos, infelizmente, ficaram presos ao ritual da missa, da celebração, e não servem o povo nas suas necessidades, como conta lá nos Atos dos Apóstolos, no livro dos Atos dos Apóstolos, a escolha dos 7 diáconos, para servir a necessidade do povo. Mas esses diáconos, esses servidores, então, obedeceram a Jesus e encheram as 6 talhas de pedra. E agora tirai, disse Jesus, e levai ao mestre-sala. Tirai. Na medida que vai tirando e vai servindo, percebe que não é água, é vinho. Não é a água que está nas talhas que se tornou toda vinho. Não, na medida que serve. É o serviço ao irmão. É o serviço aos outros. Na medida que serve a algo novo. Isso nós percebemos na vida nossa, quando a gente ajuda um ao outro. Quando a criança, o marido, a esposa está doente, tudo, está dor, e a mulher, ou a mãe, ou o filho chega e oferece alguma coisa para aliviar a dor. É nesse momento de serviço que a água se torna vinho, se torna alegria, se torna ajuda, se torna solidariedade. Esse momento. O resto da água que estava lá nas talhas continua água. Mas quando se propõe a servir, a usar isso para o bem, a ajudar os outros e se alegrar, aí há um novo sentido na vida, que é o vinho que Jesus nos trouxe. Jesus que cura o cego, que traz para ele. E ao oferecer a visão, é o vinho que está acontecendo. Olha a alegria, que é mencionada muitas vezes no Evangelho. A alegria, e sai alegre, gritando, louvado, glorificando a Deus. Os 10 leprosos, que era a leitura de hoje, né? Um deles ainda, que era samaritano, voltou glorificando a Deus e agradecendo a Jesus. É esse momento que é muito importante. A palavra-chave é a diaconia, é como nós servimos uns aos outros.
A mãe quer servir o filho, quer servir o marido, quer servir o pai, a mãe, o marido, quer pelo seu serviço tranquilo, todo dia trabalha, que sabe que tem que trazer o pão para casa. Esse serviço que nós fazemos um para com os outros, ajudando uns aos outros. Isso transforma a vida. É essa transformação que Jesus Cristo nos trouxe. Aí entra a questão muito fundamental, que nós estamos caindo nesse grande pecado, perceber que de Deus, essa coisa de ajudar os outros, de servir os irmãos, para viver na fraternidade, em paz uns com os outros, isso que é o reino de Deus. E não percebemos que nós vivemos o reino de Deus cada vez que a gente vive essa fraternidade, vive esse serviço, vive essa diaconia. É lá que dá o sentido à vida. Mesmo o filho que machucou, o filho que errou tudo, a atitude da mãe e do pai de querer ajudar o filho para tentar vencer e superar essa dificuldade, é esse momento de ajuda que o vinho aparece. Que a pessoa se sente bem, eu não fui abandonado. Alguém me ajudou, me estendeu a mão, esse é o vinho. É a água que no momento do serviço tem outro sentido na vida e que dá um verdadeiro sentido na vida. No dia a dia, o reino de Deus se realiza na nossa vida, quando nós ajudamos, somos solidários uns com os outros. Isso que é de Deus. Esta é a vontade de Deus. Aí que eu encontro Deus, como Jesus Cristo disse. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu amei vocês. Esse é o vinho. Mas, o que acontece e o significado com essas talhas de água? É que isso representa todo o Antigo Testamento, que apesar do grito dos profetas, do ensinamento lá no livro do Deuteronômio, de obedecer às orientações de Deus, de seguir os 10 mandamentos, aonde no final, ao entregar os 10 mandamentos, não matar, não louvar, não matar, não roubar, não levantar falso e assim por diante, o povo todo respondeu: nós queremos fazer a sua vontade. Fazemos tudo o que o Senhor mandou. A frase que está lá no livro do Êxodo, do Antigo Testamento, é a mesma frase aqui. Façam o que ele vos disser. E lá diz: fazemos tudo o que o Senhor disse. Só que eles não fizeram isso. Não viveram na justiça, na fraternidade. Foram criando brigas, discussões. Se enviaram na ganância, na dominação um ao outro, na perseguição um do outro, quem é mais, e não me interessa pelo irmão, mas foram conservando muitas tradições religiosas, pensando que as tradições religiosas é que Deus quer. Então a pessoa é muito devota, faz muitas promessas, jejua, fica a noite inteira acordado rezando o terço, mas quando vai conviver com o irmão, massacra, explora, rouba, mata, mas vai na igreja oferecer o que ele roubou, oferecer para a igreja. Essa é a água. A religião do Antigo Testamento, que já o judaísmo, no caso, ele já tinha se esgotado porque se tornou apenas em rituais no templo. Por isso que Jesus Cristo vai dizer: eu não quero sacrifícios, eu não quero encher meu templo em louvores, em cantos, eu quero que vocês vivam misericórdia. Olha, seu irmão errou, não tem misericórdia, não perdoa, judia, manda embora, chuta. As 6 talhas de água representam o esgotamento total, que fazia muitos rituais de lubrificação, pensando que tirando a sujeira por fora, diante de Deus está limpo, enquanto o seu coração está cheio de ódio com seu irmão. Isso que está denunciando nessa leitura. A religião judaica já deu o que tinha que dar, porque se tornou ritualismo, apenas práticas religiosas, e que as pessoas buscam pensando que se rezar sem Ave Maria é mais valorizado diante de Deus do que rezar
com meditação, com reflexão, apenas uma Ave Maria e refletir sobre ela. Não, tem que rezar 100. Não vamos rezar 1 milhão. Você reza 100, reza 100, reza 100, reza 100, reza 100. Nós rezamos 1 milhão. E daí? E o amor. E a paciência. E a ajuda mútua. A diaconia, o serviço. Ficou para trás. Por isso que Jesus vai trazer o novo. A diaconia, o servir um ao outro, o amor. Aí que se encontra a mensagem principal e básica. Veja a primeira leitura. O que a Esther pensou e fez? É o amor. Salvar a vida. A vida de todo o povo. De todo o povo. Jesus traz o vinho novo. Esse vinho novo que nos outros evangelistas fala vinho novo não encaixa em odres velhos. Arrebenta tudo. E é isso mesmo. O evangelho arrebenta com todas as tradições, com a cultura, com os rituais que o povo judeu fazia. Não é isso que salva. Não é porque ficou a noite inteira rezando que salva. Salva quando você pega o copo e vai lá dar uma água para o idoso que precisa, que ele não percebe que tem sede. É isso que salva o idoso. Você pode ficar a noite inteira rezando, mas deixou o velho sem água. Pensando que rezando 1000 Ave Marias, Deus vai agradar. Se agradar mais do que apenas com um gesto de diaconia, de serviço, um para com o outro. É esse que nós vamos precisar aprofundar cada vez mais. Eu estou estudando com um grupo, tem alguém daqui que participa. Nós estamos estudando a Carta aos Romanos. A Carta aos Romanos ela foi escrita antes dos Evangelhos. Porque Paulo foi assassinado antes. E na Carta aos Romanos, Paulo já percebe isso. A briga de Paulo na Carta aos Romanos, principalmente, é que alguns judeus se achavam salvos porque eles são filhos de Abraão, e já é garantido. Mas eu sou filho de Abraão, Deus vai me salvar. Não, Deus te salva se você fazer as coisas boas. Deus te salva quando você ama, quando você perdoa, quando você convive. Não porque rezou a noite inteira. Rezar a noite inteira, se quiser, pode ser útil, se fizer você amar o irmão. E aqui o sentido da oração. A oração, ela deve servir para Deus me dar força, pedir a Deus força para eu amar. Mas não substituir a oração pela ação, pelo fazer o bem uns aos outros. Então, na Carta aos Romanos, Paulo, e também na Carta aos Gálatas, ele sustenta isso exatamente. Ele chama esses rituais, essas práticas religiosas, chama elas as obras da lei. Que não salvam, diz Paulo, tanto na Carta aos Romanos como aos Gálatas. Não salvam. Obras da lei que não salvam. E aí ele disse, o que salva são as obras da fé. E as obras da fé, porque eu acredito em Deus, eu vivo com os outros porque somos irmãos, e eu sou solidário uns com os outros, ajudar uns aos outros. Diaconia, servir uns aos outros para criar a fraternidade. O que salvar é o que eu fizer de bem para mim e para os outros. Não eu quero rezar para mim e para os outros. Não. Isso é preciso para eu ganhar força para fazer o bem a mim e aos outros, como fez a rainha Esther. Pensou na sua vida, salvar a minha vida, que eu sou judia, e querem nos matar, e salvar a vida do meu povo. A mensagem central, portanto, dessa leitura é passar da água para o vinho. Passar do ritual para o fazer, o bem uns aos outros. E aí termina a nossa leitura. Jesus realizou em Caná, realizou esse sinal em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. A glória, o que é a glória? A glória é quando faz o bem para os outros.
A glória é quando as pessoas vencem e vivem, vencem o mal e vivem na fraternidade. Essa aqui é a glória. Assim como a mãe fica glorificada quando o filho passa do exame, quando o filho faz a sua vontade, quando o filho vai trabalhar e traz o pão para casa, corresponsabilidade. Essa é a glória. E manifestou a sua glória. E aí, seus discípulos agora creram em Jesus. É isso que nós queremos. Transformar a água em vinho. Transformar o ritual para gesto de fraternidade e de amor. É que a nossa mãe quer. E é por isso que em 1717, por aí, quando foi descoberta a imagem negra no rio, cortada em 2 pedaços, que vem a ser chamada depois Nossa Senhora Aparecida, imagem de Nossa Senhora Aparecida, o problema maior era a escravidão. O povo negro, vindo todo da África, transportados como escravos, tirados das suas famílias, das suas mulheres, das crianças e trazidos para trabalhar a serviço dos grandes e poderosos. Então isso apareceu, foi lido isso como um sinal. Um sinal de uma mãe, desta imagem, que deram o nome de Aparecida, não porque apareceu para alguém, mas porque foi encontrado, eles visualizaram ela, deram o nome de Senhora Aparecida, apareceu nesta imagem negra, e aonde logo em seguida foi colocada aquela lei da libertação dos escravos, que infelizmente, apesar de tantos anos que passou, continua a escravidão hoje. Nós temos pesquisas que dizem hoje mesmo que a escravidão, a inferioridade do tratamento ao povo negro continua e muito forte. É uma das lutas que nós precisamos travar para considerar a pessoa não apenas pela sua cor, mas por ser gente, seja que for. Mas a situação que estamos vivendo ainda é de escravidão, porque eles ganham muito menos, eles são tratados simplesmente como a segunda categoria, os trabalhos são os trabalhos piores, não têm acesso tanto à educação, é difícil encontrar gente capacitada entre os negros porque não tiveram oportunidade de estudar, para assumir postos importantes de direção. Temos alguns, crescemos muito, mas não basta. Portanto, a festa de Nossa Senhora Aparecida deve trazer para nós um olhar àqueles que estão mais sofrendo, porque a mãe quer o bem a todos e quer ajudar a todos e pede para nós. Nós pedimos Nossa Senhora não para ela fazer, mas para ela nos dar a força que traz de Deus, Maria que traz do seu Filho Jesus, traz de Deus, para podermos ter o olhar dela. Sem discriminação de ninguém, seja homem, mulher, seja que for, é um ser humano. Como disse o Papa Francisco, numa das suas homilias, quando você olha para a pessoa, você não olha, esse é negro, essa é negra, isso aqui é branca, isso aqui é homem, isso aqui é mulher, isso aqui é criança, isso aqui é idoso, já foi. O Papa Francisco diz, quando você olha uma pessoa, devemos olhar como Deus olha. É um filho, para conviver com os irmãos. Por isso, quando olhamos para qualquer pessoa, é gente como a gente. Precisamos aprender a conviver como irmãos. O desejo, com certeza, da mãe, padroeira do Brasil, mãe de todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.